O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, já definiu pelo menos 3 nomes para compor o Conselho de Administração da estatal. A articulação para as indicações passou pelo Ministério de Minas e Energia e até pela Fiesp. Quem explica as possíveis nomeações é o repórter Pedro Duran, ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. Oi, Felipe. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Arena. Pois é, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, tem se debruçado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a tentar encontrar as pessoas que vão ser parceiras dele dentro da Petrobras. Já escolheu, portanto, 3 nomes que foram alinhados com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem uma ilustração que a nossa editora Gabriela Prado mostrou, que tem a imagem dos 3. A gente põe na tela e eu mostro para vocês, portanto, quem são eles. Eduardo Moreira, à esquerda, que é influenciador, fala sobre investimentos, é economista e engenheiro, foi banqueiro do Banco Pactual até 2009. No meio, a gente tem Suzana Kahn, que é professora daqui de uma Universidade do Rio de Janeiro, ela que também faz parte do COP, é pesquisadora na área de energia, também engenheira, deve levar o conselho mais para a questão da economia da transição verde. E, por último, à direita, Josué Gomes, o presidente da Fiesp, que travou nesses últimos dias uma batalha interna na federação junto com Paulo Scaff e é, inclusive, cotado para poder assumir o posto de presidente do Conselho da Petrobras. Esses 3 nomes são parte da lista que está sendo enviada por Jean Paul Prats e pelo Ministério de Minas e Energia para a Petrobras, para que as pessoas passem por um processo de background check, né, uma checagem de antecedentes dentro do Departamento de Compliance, o que vai acontecer não só para os conselheiros, mas também para os diretores. A Petrobras tem 11 conselheiros e a União hoje tem 6 cadeiras. Eles já chegaram até 8 no passado, mas por conta do voto múltiplo ali na Assembleia, os acionistas conseguiram abocanhar 2 cadeiras da União. Eles podem até voltar até essas 8 cadeiras. Tem 2 indicados desse processo de indicação para conselho que vão vir de um processo de headhunter que já está sendo feito, e eu recebi uma informação de uma fonte hoje que disse assim: a lista não está fechada, pode mudar muito ainda. Felipe. Muito obrigado pelas informações. E com Lula na Petrobras, volta a estatal a ser usada politicamente, Raquel? Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Se não houver nenhuma mudança de última hora, esses nomes que o Pedro traz para nós, o Conselho deve ser definido em abril na Assembleia Geral de Acionistas, tem alguns pontos complicados, né? O Josué Gomes da Silva, que é o presidente da Fiesp, que tem experiência na área de gestão, mas não entende nada de petróleo. Ele foi conselheiro da Petrobras na época em que o Guido Mantega era o presidente do Conselho de Administração, e houve muitos problemas ali que muita gente deixou passar naquela época. O Eduardo Moreira, o economista, é uma pessoa muito desenvolvimentista, assim, eu não sei o tanto, não pelo desenvolvimentismo, mas pelo conhecimento mesmo da área que ele poderia agregar. Me parece um viés muito mais ideológico na escolha do que de conhecimento no setor de petróleo. Agora, o que me preocupa mais de imediato na questão da Petrobras é a diretoria, Felipe. O Jean Paul Prats, ele assume a Petrobras e já vai no mesmo dia conversar com o Lula sobre a indicação dos diretores. Ele está pretendendo anunciar esses nomes ainda essa semana. A apuração que eu tenho é que pelo menos 3 diretores, aquelas áreas mais hardcore da empresa, e produção, extração de petróleo e também essa área de transição energética, devem ser nomes mais técnicos, mas tem muitas áreas ali, como área de administração de pessoal, se a gente lembrar, era onde estava um dos ralos de corrupção muito grande da Petrobras. Você tem a área de relações institucionais. Na reunião do conselho em que Prats foi aprovado, ele mesmo contou aos conselheiros que hoje estão na Petrobras que ele recebeu 39 indicações de políticos, 39, para o mesmo cargo, para ocupar a diretoria de relações institucionais da Petrobras. Segundo ele, ele ia rejeitar todas essas indicações, tomara que assim seja. Mas, enfim, diante dessa pressão toda que a gente está vendo sobre o governo federal, até para a eleição do Senado, essa movimentação para mudar a lei das estatais, eu acho que tem um risco muito grande de você ter pelo menos uma parte da diretoria da Petrobras contaminada por indicações políticas. A Petrobras, ela é um atrativo muito grande para os políticos.
Faz muito tempo que partidos, e aí são todos, não é só o PT, porque no escândalo de corrupção do Petrolão, você tinha o PP de Arthur Lira, você tinha o MDB, você tinha todos os partidos praticamente ali envolvidos, cada um indicava um diretor e era por onde escorria o dinheiro da corrupção. Então, assim, a gente vai ter que ficar muito atento aos nomes indicados e mesmo aqueles que forem técnicos, se eles não têm padrinhos políticos, porque são tantos bilhões e bilhões envolvidos no orçamento da empresa que realmente muito atrativo para os políticos. Vamos lembrar que Renato Duque era diretor da área de serviços da Petrobras, Paulo Roberto Costa era diretor de abastecimento da Petrobras e Nestor Cerveró, diretor da área internacional da Petrobras. Cada um mantido ali por seus padrinhos políticos. Renato Duque era a turma envolvida com o Petrolão, só para deixar claro. Era o operador do PT, Paulo Roberto Costa era o operador do PP e Nestor Cerveró era o operador do MDB, na época PMDB ainda. Esse começo acende alerta, Hélio? Acende. Além de todas as preocupações que vocês apresentaram, PT voltando à cena do crime, do Petrolão, eu colocaria que a gestão da empresa está em risco, porque o próprio Prates já anunciou que ele gostaria de flexibilizar, adulterar ou abolir a política de preços, de paridade de preço de importação dos derivados de petróleo. Isso é péssimo, porque a gente já falou aqui, pode gerar desabastecimento e um prejuízo enorme à Petrobras. Se ele determina um preço na Petrobras abaixo do mercado, que é o que deveria valer, você está abrindo mão de lucro, prejudicando a companhia, prejudicando os acionistas minoritários e impedindo que a empresa faça os investimentos que ela deve fazer. O segundo ponto de preocupação fundamental, e esse conselho está parecendo que vai na linha do que o Prates quer, né, pelas indicações, é que o Prates quer descumprir o compromisso com o CAD, que obrigou a Petrobras, e a Petrobras concordou, em vender refinarias para diminuir o poder monopolista que ela tem em refino, né? E o Prates já anunciou que não só não quer mais vender e quer, portanto, descumprir o compromisso com o CAD, como quer recomprar refinarias e investir em novas refinarias, né? Eu tenho sérias dúvidas se botar dinheiro em refinaria no momento de mundo, né, de transição energética é o melhor para a Petrobras, né, do que botar em outras coisas, em transição energética ou até em exploração de petróleo, para aquecimento, que é onde a Petrobras tem a sua maior vocação. Por que ele quer investir dinheiro em refinaria? Porque ele tem uma melhor possibilidade de controle dos preços, de manipulação dos preços. E não porque seja o melhor investimento para a Petrobras. Então, essas duas coisas, vamos lembrar, para encerrar, que foi em refinarias que você teve maiores escândalos. Compérgia, Abreu e Lima, Passadina, era ali que estava o antro de corrupção. Então, estão de novo falando em refinaria. Preocupante, muito preocupante. Felipe, como é que você vê essas primeiras escolhas? Eu gosto muito do nome da Suzana. Eu acho que a empresa deve se preparar para essa transição energética e ela tem experiência em economia verde. Eu acho que me parece um nome técnico. Eu concordo com as dúvidas que a Raquel tem com relação ao Josué Gomes, até com o próprio Eduardo Moreira, tido como desenvolvimentista, mas são escolhas políticas que não podem ser ignoradas como escolhas representativas, né? Eles são representativos, mas eu gosto muito do nome da Suzana. Sobre a questão das refinarias, levantada pelo Hélio, pode ser que não seja o melhor investimento, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, claro que nesse período de transição energética, pelo fato de que todos nós sabemos que a gente importa combustível refinado e exporta petróleo. Então, a gente não tem ainda a gente não é autossuficiente em termos de petróleo refinado. Então, eu tenho muitas dúvidas se construir ou não as refinarias é ou não necessário nesse momento de transição energética. Confesso essas dúvidas aqui. Desses três, acho que a Suzana vai ter um papel bastante importante, até para essa transição ter alguma relevância na atual administração da Petrobras, Felipe. Obrigado, Felipe. Joel, Petrobras é um ponto de desgaste do PT, está sob holofote nesse momento. Você acha que eles estão agindo de acordo ou não? Agindo de acordo com o que a ala mais ideológica do PT poderia querer, né? A Raquel levantou muito bem os riscos da volta de um certo uso político corrupto disso.
Mas eu quero salientar, junto com o Hélio, o risco do uso ideológico, que também é político, claro, da Petrobras, porque é uma tentação muito grande nas mãos de qualquer liderança política, de qualquer presidente da República, de poder controlar o preço da gasolina no Brasil. Aí, mais do que ideológico, tem o uso eleitoral também. É isso. O uso que se traduz numa ideologia, porque está representado ideologicamente aí com a presença do Eduardo Moreira, que eu já trabalhei junto com ele, tenho certeza que é um cara íntegro, idealista, um economista que está aí defendendo suas ideias, mas é alguém cujas ideias assim estão no lado mais radical do pensamento político, quase revolucionário. Será que é alguém que vai ter assim, a gestão da empresa dentro do mercado? Enfim, ele fez campanha pelo preço, pelo que ele chamava de preço justo, né, como política de preço da Petrobras, se eu não me engano, no ano passado. Então, quer dizer, está dito com todas as letras ali que, olha, a Petrobras, o objetivo político dela é que não cobre o preço de mercado, que ela passe a cobrar um preço mais baixo. E isso, a gente tem experiência muito recente do desastre que foi isso ser feito com a Petrobras. Eu já fui muito crítico à política do governo Bolsonaro de subsidiar via corte de impostos o petróleo. Mas você interferir diretamente na empresa é muito pior para a economia brasileira, para a própria Petrobras e também, claro, para diversos outros setores econômicos. Todo o sistema fica muito desequilibrado com isso. A gente não é que errou há 50 anos atrás isso, foi menos de 10 anos atrás ou 10 anos atrás a gente estava cometendo esse erro. Não é possível que queiram voltar a ele. Quantas refinarias não... Por que é tão importante essa tal de autossuficiência, né? Quantos recursos, quanta riqueza, quanto mais o Brasil vai sacrificar em nome desse objetivo, que não é o que traz mais bem-estar para a população. Você está destruindo recursos. No caso da Petrobras, foram dezenas de bilhões de reais em refinarias. E que ganho isso traz, de fato, para a economia, para a população que seja? Nada, quebraram o Brasil. Só fazer umas pontuações. As refinarias, elas foram escolhidas naquela época em estados ou em locais onde elas não faziam muito sentido para atender interesses políticos. Abreu e Lima, especificamente, quando ela começou a ser construída, o projeto já mostrava que ela era inviável ao longo do tempo. Os projetos foram superfaturados, se tornaram elefantes enormes, porque eram alvos de desvio. Esse conceito da autossuficiência não existe. Essa ideia de controlar o preço da gasolina se você não estiver disposto a subsidiar pesadamente e quebrar aquela empresa. E aí a gente tem um exemplo claríssimo, a Petrobras sofreu muitos prejuízos com isso, tem estudos que mostram que a corrupção tirou um tanto da empresa, mas a má gestão, que era o subsídio que a Dilma dava, nesse caso, tirou valores até maiores, mas o grande exemplo disso é a PDVSA. A PDVSA na Venezuela, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, não é ideológico, mas quem já foi à Venezuela sabe que gasolina custa nada e isso foi minando a capacidade de investimento da PDVSA e hoje em dia a PDVSA tem enormes campos de petróleo que ela não consegue tirar, ela não tem mais capacidade de investir. Então, assim, é inviável você fazer controle de preço de commodity. Desde que o Prats falou isso, a Petrobras já perdeu 100 bilhões de reais de valor de mercado, meia PEC. A Petrobras, durante o governo PT, se tornou a companhia mais endividada do mundo. Teve o conserto e agora eles estão falando de fazer a mesma política. Então... É inviável porque você tem que comprar sondas, que são navios enormes, fora do Brasil. Aí você tenta construir aqui, mas a tecnologia não funciona. Você tem que pagar Foram compras que também apareceram nas investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras, a compra dos navios sondas. Você tem que atrair a mão de obra. Todo esse custo do mercado de petróleo, ele é dolarizado. É algo que realmente assim, não existe na economia. É impossível, a não ser que você queira usar a empresa para fins políticos e lá na frente quebrar a companhia. Estes são os fatos.